Obrigado, professor Robson. Bom dia a todos. Antes de dar início, eu só queria falar que é interessante nós assistirmos uma palestra que consegue condensar tudo aquilo que nós vivenciamos, não é mesmo? Na sala de aula você vê que, de fato, a gente tira o celular do bolso mais do que 70 vezes por dia mesmo. Ele é uma extensão, de fato. A gente não precisa mais insistir no conteúdo, porque o conteúdo já está ali na sua mão, literalmente na sua mão, né? E isso até mostra como que a universidade ela foi ficando parada no tempo também, né? Ou seja, como que nós, professores, não conseguimos evoluir, não conseguimos acompanhar as novas tecnologias e insistimos ainda naquele modelo de ficar 1h40 falando na cabeça de vocês, 30 minutos colocando a matéria no quadro. Certamente a universidade ela precisa se reinventar e ela precisa conhecer as novas tecnologias e ela precisa, de fato, conseguir entrar no mundo virtual, porque o que acontece é que nós estamos ficando muito atrás de vocês. Mas, não, aliás, só antes de dar início também, né, é engraçado como que as pessoas elas têm as suas visões pessoais, né? Ele falando da ida do homem à Lua, das Torres Gêmeas. Eu tenho certeza que, para mim e para o professor Ari, que chega agora, né, para a nossa satisfação, para nós nenhuma imagem é melhor do que aquela que nós fazemos mentalmente quando ouvimos o Caixa narrando o milagre do horto, não é mesmo? Ali, certamente, não há imagem que se sobreponha àquela imagem. Gente, então, eu falo sobre os aspectos jurídicos do e-commerce. E nós podemos ver que, nos últimos anos, tem havido um aumento no faturamento do comércio eletrônico. Então, no ano de 2011, que é essa primeira coluna, nós tínhamos algo como 17 bilhões de reais de faturamento, e agora, em 2017, nós temos uma previsão que chegará a quase 50 bilhões o faturamento do comércio eletrônico. O número de pedidos ele também cresce exponencialmente, né? Então, nós tínhamos pouco mais de 60, ali era aproximadamente 64 milhões de pedidos em 2012, e em 2016 nós terminamos com 106 milhões de pedidos. E isso consideramos que nós passamos aí por uma das piores crises da nossa história, né? Que certamente teve um impacto em toda a atividade econômica, mas ainda assim, mesmo com todo esse impacto, nós observamos que houve um aumento significativo no comércio eletrônico, e o professor de antes ele já tinha mencionado esse dado, né? Eu não sei se vocês conseguirão enxergar ali, mas em 2012 a compra média era de R$ 342, hoje a compra ela já vai para 417 milhões de reais cada pedido. Então, isso demonstra efetivamente que o comércio eletrônico ele de fato veio para ficar, ele veio efetivamente para se estabelecer. E o detalhe é que, na medida em que ele cresce, o comércio físico ele vai diminuindo. Então, as pesquisas mostram que 25% dos shopping centers vão fechar até o ano de 2022. Você não precisa mais ir à loja comprar, se você pode comprar diretamente pela internet, se você pode comprar diretamente pelo celular, né? Então, isso começa a ter um impacto, inclusive, nas lojas físicas, né? Na última Black Friday nos Estados Unidos, as compras pela internet chegaram a 109 milhões de pessoas, e nas lojas físicas, 99 milhões de pessoas. Então, nós podemos verificar que a tendência é, de fato, a de que o comércio eletrônico ele supere o comércio virtual, né? E aí nós temos uma dúvida. Tá, qual é a lei que vai se aplicar para o comércio eletrônico? Existe alguma lei específica para o comércio eletrônico? Vocês todos já sabem, já passaram por mim, que
As duas leis básicas que vão reger as relações privadas são o Código Civil, ali uma imagem do Código de 16, né, e o Código de Defesa do Consumidor, nenhum dos quais tem disposições acerca do comércio eletrônico. Tá? Uma das críticas feitas ao Código de 2002 era de que ele não traria regras a respeito do comércio eletrônico, mas não era possível que, de fato, ele trouxesse, na medida em que o seu anteprojeto foi concluído no final dos anos 60. Né? Então, era inviável que o nosso código, que entrou em vigor em 2002, tivesse alguma regra sobre comércio eletrônico, já que ele foi elaborado ainda no finzinho dos anos 60, começo dos anos 70. O Código de Defesa do Consumidor ele também não conseguiu compreender, né, ou na época, quando ele foi feito, após a Constituição de 88, a internet ainda engatinhava e sequer se imaginava que seria necessário nós termos uma regulamentação para essas questões virtuais. E aí vocês me perguntam, mas Rodolfo, mas a lei de fato ela é necessária? Eu preciso de uma lei para tratar dessas questões? Ou as regras tradicionais do Código Civil e do Código Civil elas são capazes de resolver os problemas que nós temos? Tá? Eu diria que, na minha opinião, alguma regulamentação sim é necessária. O nosso mercado ele ainda é um mercado selvagem. Não é? O comprometimento com o consumidor, o respeito pelo consumidor, ainda não é a regra efetivamente. Portanto, existe a necessidade de uma lei. Eu separei um filmezinho aqui, breve, de 2 minutos, para que a gente pense sobre a necessidade ou não da lei. Professor Robson, posso te pedir licença só um minutinho? Nesse momento, vocês veem que, apesar de tudo, eu ainda tenho um pé lá naquela geração dos anos 70. Porque o meu conhecimento tecnológico ele me leva a interromper o fluxo natural para ficar assim. Vamos ver se pelo menos ele funciona, né? Tem jeito de aumentar o volume aí? Sejam bem-vindos. Quero uma água. Vou beber alguma coisa? Eu quero um suco de laranja. Só um minutinho, amigo. Eu pedi sem gelo e sem açúcar. Eu não tô gostando desse atendimento. Pede 2 águas com gás gelado, sem gás gelado, o cara me traz um suco e uma coca. Tá enganado, você não prestou atenção no que eu falei. Puta que pariu. Jogar essa água na cabeça dele. Mas de novo. Mas tu já tirou o pedido 2 vezes. Quanto tempo que a gente já tá aqui já? Pô, meu pão tá queimado, você vai comer esse pão? Quero falar com o gerente. Não existe tal que faça. Eu tô achando que tá faltando um pouco de respeito aqui com a gente. Primeiro eu queria que tu tirasse isso aqui da mesa pra isso. Isso aqui não tem nada a ver com a gente. E o pedido de você... Nem come. Não, tem muita pimenta. Uma sacanagem tratar o cliente desse jeito. Eu perdi até apetite, pra te falar a verdade. Eu não acredito que eu tô passando por isso, não, sério. Não, peraí. Deixa eu falar primeiro. Chega, também chega. Vamos embora.
Esse filmezinho ele realmente ilustra uma realidade do nosso mercado de consumo, que é a falta de respeito pelo consumidor. Na verdade, o que aqueles empresários eles passaram é o que vários consumidores passam o tempo inteiro em reclamações infindáveis, em transferência de um atendente para outro atendente, em te deixarem simplesmente no vácuo, em a sua ligação cair, em você chegar na loja e não ser atendido. Eu me lembro até hoje de um processo que nós tivemos, que o gerente da loja, a loja foi processada porque o gerente bateu no consumidor, porque o consumidor estava reclamando. Falou, não, esse consumidor era muito chato, ele estava vindo 2 vezes. Então, e não era um muquifo, não. Era uma loja conhecida, respeitável. Então, efetivamente, nós verificamos que a ausência de uma legislação específica permitia que houvesse um maior descaso com o consumidor. Eu me lembro que, no início do comércio eletrônico, nós tínhamos uma dificuldade significativa para acharmos os dados necessários para que você pudesse fazer a reclamação, para que você pudesse entrar em contato com a outra parte, para que você pudesse exercer o seu direito de arrependimento. E então, o que aconteceu foi que, em 2013, foi aprovado o decreto 7.962. Esse decreto 7.962 ele foi meio que uma martelada que foi dada pela Casa Civil para tentar regulamentar o comércio eletrônico independentemente de lei. Como a lei ela não caminhava no Congresso, nós temos aí 3 projetos de lei que estão em andamento, e como eles estavam parados, então a regulamentação ela se deu por meio de decreto, obviamente não tem força de lei, mas ela serve para estabelecer, ou esse decreto serve para estabelecer alguns parâmetros do comércio eletrônico. Eu estou indo para trás. Então, o nosso decreto ele trata especificamente de 3 aspectos. Informações claras a respeito do produto, serviço e do fornecedor, atendimento facilitado ao consumidor e respeito ao direito de arrependimento. Essencialmente, o que se objetiva é isso, é você trazer transparência e informação. O que se pretende é exatamente assegurar a transparência das relações e dar ao consumidor a informação necessária para que assim ele possa celebrar o seu contrato. Então, o artigo 2º estabelece que os sítios eletrônicos ou demais meios eletrônicos utilizados devem disponibilizar em local de destaque de fácil visualização as seguintes informações: nome empresarial, número de inscrição no CNPJ, endereço físico e eletrônico e informações necessárias para a sua localização e contato. Às vezes você precisava propor a ação contra aquele site e você não sabia como localizá-lo. Você tinha apenas o endereço eletrônico dele. Então, aqui não, você precisa agora do endereço físico. É necessário que você tenha as características essenciais do produto, que você discrimine no preço qualquer despesa adicional ou acessória, as condições integrais da oferta, meio de pagamento, disponibilidade, forma e prazo de execução, informações claras e ostensivas a respeito de quaisquer restrições à fruição da oferta. Então, o que esse decreto pretende fazer é o básico. Eu preciso dar ao consumidor a informação necessária para que ele possa verificar qual é o produto que ele vai comprar, quanto ele vai pagar, quando ele vai receber, se existe alguma despesa extraordinária. Então, o decreto ele não traz absolutamente nada que seja exorbitante, nada que seja abusivo ou que imponha uma obrigação excessiva para o empresário. Ele simplesmente pede que você estabeleça quais os produtos que serão comprados ou quais são as características daqueles produtos. Aqui, vamos pegar aleatoriamente um site. Tá? Acabo de danificar aqui o nosso negócio. Por coincidência, tem jeito de colocar aqui a imagem? Primeiro site que eu apareço já está aqui, não é? Então, aqui o que você tem?
um site de comércio eletrônico, em que... E o palestrante anterior falando, né, assim, você está lá olhando na Vogue. Eu pensei, que na Vogue? Está lá na lojadogalo.com. Então, ó, vamos descer. Ó. Aqui embaixo, né, tem falando, ó. Cadê? O endereço físico, Olegário Maciel, nem precisa falar, todos sabem, Lourdes, Belo Horizonte, CEP, CNPJ. Aqui eu trago, então, aqueles endereços que são exigidos pelo decreto. Aqui em cima eu estabeleço quais são as formas de pagamento. Aqui em cima eu tenho as regras sobre política e ajuda, né? A questão de troca, atendimento, segurança, ou seja, o e-mail para contato. Eu dou a informação necessária para o consumidor, mas eu preciso dar ao consumidor a informação com relação ao produto também. Ó. Por acaso, vamos pegar esse aqui. Lançamento mais vendido, está até barato. Ó. Camisa oficial, jogo, 1 sem número, masculina, topper. Então, você vem ali do lado e você tem, ó, a descrição e aqui você tem o preço. 239, uma de 239, 2 de 120, 3 de 80, 4 de 60. Né? Aqui você pode ver exatamente como que é o produto que você está querendo comprar. Né? Descrição do produto. Camisa de jogo, gola polo, descrição, faixas alvinegras interrompidas no ombro, as clássicas listas verticais. Aí vem falando exatamente. Aí depois, descrição. PMG, GG, 3G. E aí você, como você está comprando pela internet, não necessariamente você sabe qual é o seu tamanho. Eu imagino que eu talvez seja M, não é? Então, na dúvida entre M e P, eu penso, certamente eu fico mais para P, pelo que eu tenho visto aqui, não é? Então, eu compraria a M por cautela, né? Mas ali você já pode comprar e medir exatamente, falar, não, essa daqui é que vai ser mais adequada para mim. Rodolfinho certamente fica melhor, na M ficará mais confortável ali. E a ideia, portanto, do decreto, qual é? É eu permitir que o consumidor tenha acesso à informação necessária. Tá? Se eu coloco simplesmente PM, GGG e 3G, não necessariamente eu saberei o que é cada uma delas, não é mesmo? Então, ali eu tenho parâmetros que vão me auxiliar a fazer aquela compra. Eu tenho a descrição do produto que é suficiente para que eu possa fazer a compra. Este final de semana eu procurava um projetor para comprar, né? E aí você entra no site, vem todos os modelos e aí vem a descrição de cada um deles, falando que são lumens. Aí eu descobri que existem os lumens e os lumens eles são necessários no momento que você vai fazer a compra. Então, é necessário que você acabe com essa assimetria de informação, com essa diferença de informações que existe e que deixa o consumidor de fato vulnerável. Né? A maior vulnerabilidade do consumidor é a de informação, porque ele não sabe necessariamente o que é que ele está comprando. Né? Por isso que a primeira exigência legal que nós temos é exatamente a de nós trazermos as características do produto, os dados do site. Tá? Além disso, nós podemos ir lá no artigo 3º. Mentira, no artigo 4º. Que fala do direito de arrependimento. Vocês sabem que o Código de Defesa do Consumidor estabelece, lá no seu artigo 49, o direito de arrependimento. O direito da pessoa refletir sobre aquele ato que ela praticou e desistir dele. Né? O direito de arrependimento ele surge inicialmente para a venda que é feita fora do estabelecimento, a venda que é feita no domicílio. Então,
é aquele chamado marketing agressivo. Você é visitado pelo vendedor, você não está preparado, psicologicamente preparado naquele momento, então você acaba comprando aquele produto sem ter refletido adequadamente. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele veio justamente estabelecendo um prazo de reflexão e arrependimento. Então, depois de comprar o produto, você poderá arrepender-se daquela compra que você fez, né? Até porque, quando nós falamos do comércio eletrônico, existe uma outra questão, que é, às vezes você compra um determinado produto e quando recebe, aquele produto não é exatamente o que você esperava, né? As qualidades que você esperava são muito distintas das qualidades que efetivamente aquele produto ele apresenta. Então, existe a possibilidade de você devolver aquele produto sem que você precise explicar exatamente o porquê. Você simplesmente devolve, fala, não estou satisfeito, estou devolvendo o produto, você resolve ali o seu contrato. O nosso decreto, ele trata especificamente do direito de arrependimento no artigo 5º. O fornecedor deve informar de forma clara e ostensiva os meios adequados e eficazes para o exercício do direito de arrependimento pelo consumidor. Tá? E aí, ele traz algumas regras a respeito. Vocês viram lá naquela loja que, por coincidência, eu abri, que falava exatamente da política de devolução daquele produto. Então, o parágrafo 1º. O consumidor poderá exercer seu direito de arrependimento pela mesma ferramenta utilizada para a contratação. O exercício do direito de arrependimento implica a rescisão dos contratos acessórios, sem qualquer ônus para o consumidor. Eu volto a falar desse primeiro depois. Esse segundo daqui, gente, ele é importante, porque ele fala dos chamados contratos coligados. Tá? Imagine que você compra um determinado produto e você financia esse produto. Tá? Você faz um contrato de financiamento para a aquisição daquele produto. Você podia rescindir a compra e venda, tá? E devolver o produto, mas o financiamento continuava. Tá? Então, você comprava um carro pela internet, você fazia o financiamento do carro com o banco daquela montadora, você devolvia o bem, mas continuava preso àquele outro contrato. Né? Isso ainda acontece nos contratos imobiliários. Por exemplo, você compra um imóvel, você financia aquele imóvel, o imóvel ele tem um problema, você rescinde o contrato com a construtora, mas continua vinculado à Caixa Econômica. Né? O que, obviamente, não tem o menor sentido. Né? Afinal de contas, aquele financiamento ele serviu apenas para viabilizar o negócio principal. Se o negócio principal foi rescindido, então aquele outro contrato secundário ou coligado deveria ter sido rescindido também. Mas isso aparece agora. Né? O exercício do direito de arrependimento implica a rescisão dos contratos acessórios sem qualquer ônus para o consumidor. Aí depois, o exercício do direito de arrependimento será comunicado pela instituição financeira para que não lance na fatura do cartão ou, caso tenha sido lançado, para que faça o estorno. Né? E o fornecedor deve enviar ao consumidor confirmação imediata do recebimento da manifestação de arrependimento. Então, nós podemos pegar... Vamos também pegar aleatoriamente um determinado site. Aí, como nós já fomos presenteados com o site do Galo, vamos pegar um outro aqui. Ó. Aquele já cumpre as regras, então vamos ver. Né? Você pega o das Casas Bahia. Então, vem todo o site bonito, falando das ofertas, a descrição dos produtos. Vão lá para baixo. Aí aqui embaixo ele vem, né? Aonde que está? Ó, política de troca e devolução. Novamente você vê o mesmo que nós vimos lá naquele outro site. Né? As formas de pagamento, a forma de contato que fica logo aqui embaixo, e ali vem a política de troca e devolução. Fácil de você localizar.
Informações gerais, nosso compromisso é com a sua satisfação, para evitar problema, fique atento à descrição, voltagem do produto, etc. E arrependimento. Pior é que eu tenho que descer mais, né? Então, eles mencionam que, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, existe a possibilidade de, em 7 dias, exercer o direito de arrependimento. A solicitação de desistência será acatada desde que seja efetuado por meio de contato com o serviço de atendimento ao cliente em até 7 dias corridos após o recebimento do produto. A mercadoria seja devolvida às Casas Bahia ou ao seu fornecedor, dependendo do caso, em sua embalagem original, sem que tenha sido utilizada. Né? O direito de arrependimento leva ao desfazimento da compra e, assim como o consumidor tem direito à restituição dos valores pagos, o fornecedor tem direito de receber o produto intacto. Né? E, no caso de cancelamento da compra por arrependimento, o valor pago pelo cliente será integralmente devolvido conforme descrito no item ressarcimento de valores. Então, no site aqui você já verifica que vem as regras a respeito do exercício do direito de arrependimento. Eu ficaria na dúvida com relação àquele contato por meio do serviço de atendimento ao cliente. Não dá para saber se é pelo site que você acessa o serviço de atendimento ao cliente ou se você precisaria entrar em contato ligando para lá. Não é? E você terá o direito à restituição de todos os valores que foram pagos, inclusive o frete. O frete que você paga para devolver será reembolsado depois. Esse é um custo que é atribuído para o lojista, faz parte do risco do lojista. Então, nós podemos falar que o nosso decreto, ele, na medida do possível, resolveu algumas questões informacionais que perturbavam o consumidor. Porque agora o consumidor ele consegue ter acesso à descrição do produto e às informações necessárias, caso ele precise rescindir aquele contrato ou caso ele precise acionar judicialmente aquele comerciante. Mas vocês veem que aqui a gente bate o pênalti, o escanteio corre para cabecear, né? Não, acho que agora não precisa não, obrigado. Ó. Vocês falam assim, então já que o decreto fala de tudo, resolveu o problema e estamos terminando. Né? Não, estamos quase terminando. Né? Quase passando ali a nossa bandeira de chegada. Tá? Existem ainda 2 problemas que eu queria discutir com vocês. Na verdade, existem vários problemas. Né? O comércio eletrônico ele tem vários problemas. Um que merece uma discussão específica é a questão do superendividamento. Né? O superendividamento que é facilitado hoje pelos meios virtuais. Se você pega o seu aplicativo do banco, tem lá falando, você tem crédito consignado para ser utilizado, você tem um empréstimo pessoal para ser utilizado. Então, o acesso fácil faz com que você acabe se endividando de uma forma superior àquela que seria recomendável. Né? Mas essa questão nós podemos falar na próxima escape. Né? Agora eu queria ver com vocês a questão do erro gráfico e dos produtos ou serviços digitais. Tá? A questão do erro gráfico é que nós temos uma TV LED Smart de R$ 55 por R$ 279 à vista. Tá? Obviamente, nós temos um erro gráfico nesse caso. Tá? Não há a menor dúvida de que essa televisão não custa R$ 279. Tá? Então, vocês me perguntam, Rodolfo, quando eu tiver o erro gráfico, como eu vou fazer? Como que eu vou proceder? O Código de Defesa do Consumidor estabelece que, havendo divergência de preços, vai vigorar o preço mais baixo. Tá? E ele estabelece que o fornecedor se compromete pela oferta que foi divulgada. Então, a rigor, quando eu tenho um anúncio como esse de R$ 279, ainda que no caixa o valor fosse superior, o consumidor teria o direito de comprar pelo valor mais baixo. Tá? No entanto, quando a jurisprudência analisa essa situação,
O que a jurisprudência tem utilizado é a teoria da confiança. Os tribunais têm procurado verificar, né, eles querem ver se, no caso concreto, era possível o consumidor perceber que se tratava de um erro gráfico ou não. Tá? Ou seja, se a disparidade ela é gritante, se obviamente você está diante de um erro, então o consumidor ele não vai ter a sua confiança despertada naquele caso. Tá? E, portanto, como que se tutela essa confiança legítima por parte do consumidor, então os tribunais dizem que, num caso como esse, em que a TV sai por R$ 279, não haveria a obrigação do comerciante vender por esse preço. O raciocínio é de que você tutela a boa-fé, mas a boa-fé é das duas partes, tanto do fornecedor quanto do consumidor. Naquele caso em que o consumidor utiliza aquela propaganda chamariz, em que ele coloca o preço do produto mais baixo simplesmente para atrair o consumidor, nesse caso, o tribunal o obriga a vender pelo preço mais baixo ou nas condições que foram anunciadas. No entanto, quando você tem o erro gráfico, o entendimento é no sentido contrário. Fala assim, olha, eu quero tutelar as boas relações negociais e não a má-fé por parte do consumidor. Então, no caso do erro gráfico, o que se entende é, se a confiança foi despertada, então haverá, sim, a obrigação de vender pelo preço que foi anunciado. Caso você tenha um erro crasso, então, nesse caso, não haverá obrigação de vender. Tá? Esse é o entendimento majoritário que nós temos. E o outro problema diz respeito a produtos ou serviços digitais e o exercício do direito de arrependimento. Tá? Porque, vejam, como que eu posso exercer o direito de arrependimento depois que eu comprei um e-book? Tá? Eu comprei o e-book, baixei o e-book, li. Aí, depois de 7 dias, eu falo, eu estou devolvendo, porque eu não preciso nem dar motivo. Né? Eu baixei um filme, assisti o filme e depois eu devolvo. Falo, não quero mais este filme, não vou pagar por ele. Você adquire a licença de um determinado produto. Você, então, instala aquele software no seu computador e depois você fala, não, já estou rescindindo o meu contrato. Então, o comércio eletrônico ele nos trouxe a possibilidade também de adquirirmos produtos que são completamente digitais. E, nesse caso, indaga-se, seria possível que o direito de arrependimento fosse compatibilizado com esses produtos e serviços? Nós tivemos um projeto de lei nesse sentido. O projeto de lei ele estabelecia que, quando se tratasse de produtos ou serviços totalmente digitais, não seria cabível o exercício do direito de arrependimento. Tá? Esse projeto ele foi vetado ao fundamento de que a discussão ainda é uma discussão nova, uma discussão incipiente, que seria necessário que os tribunais, que a própria jurisprudência fizesse um primeiro trabalho, uma primeira triagem, para verificar se o direito de arrependimento seria ou não cabível nesses casos, e só em um segundo momento iria o legislador intervir e disciplinar aquela questão. Mas o que nós começamos a observar é que, do mesmo modo que ocorre com alguns serviços, por exemplo, compra de passagem aérea, os tribunais entendem que, quando se trata de passagem aérea, se você compra pela internet, não existe o exercício do direito de arrependimento. Então, fala, olha, do mesmo jeito que em alguns casos não há o exercício do direito de arrependimento, quando se trata de produtos ou serviços digitais, nós também não teremos esse exercício do direito de arrependimento. Até porque não haveria a possibilidade de devolução daquele produto. Tá? Essencialmente, essas eram as considerações que eu queria fazer com vocês e agradeço terem ficado até agora. Obrigado.